tudo bem? Aqui é o Thiago Caprichoso. Estou aqui no Quilombo, né? Aqui da Praça 14, como muita gente chama, né? Mas ele tem nome e sobrenome, o Quilombo Urbano, né? De São Benedito, pertinho da minha casa. Eu moro no centro e aí eu fiquei assim, nossa, como que eu não podia conhecer isso antes, né? E tão acessível. E eu tô aqui com dois representantes maravilhosos, né, dessa comunidade. E é uma oportunidade muito importante para poder ouvi-las, né? Saber o que que a gente precisa saber sobre esse espaço. Então, eu estou aqui com a Rafa, estou aqui com a Jamile, e aí a gente vai agora ter essa oportunidade de aprender. Pelo menos eu e tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado também. Então, primeiramente, queria que vocês se apresentassem, né? E falassem aí a importância desse território, a importância desse espaço, a relação dele com o Boi Bumbá Caprichoso e o que vocês acharem que a gente deve saber. Começando por quem? Meu nome é Rafaela Fonseca da Silva, eu sou uma mulher negra, quilombola, sou professora, sou pedagoga de formação, tenho especializações e sou mestra em ensino tecnológico pelo IFAM. Eu sou uma das membros fundadoras da Associação das Crioulas do Quilombo do Barranco de São Benedito, faço parte da quinta geração daqui do Quilombo, e é importante salientar que as mulheres elas são as precursoras, né, daqui de dentro, são as matriarcas. Então a gente já vem de uma geração das mulheres e homens que sempre resistiram à opressão, resistiram ao racismo e ao preconceito, tanto que a quinta geração já não está mais na quinta, já está na sétima geração. Então isso para a gente é primordial, né, estar aqui falando, e é isso. Vamos lá, Jamile. Olá, meu nome é Jamile Souza da Silva, sou uma mulher negra quilombola, mãe de uma menina, e hoje eu estou como organizadora dos festejos de São Benedito, né, que é o nosso festejo maior da nossa comunidade, que esse ano faz 135 anos, e tudo que a gente faz, o que a gente é, é, pensa na comunidade, os projetos, a gente sempre leva São Benedito conosco, né? E eu estou há 15 anos à frente, vou fazer 15 anos à frente dos festejos, estou debutando na frente de São Benedito, e para mim é uma honra, né? Sou da quinta geração da vovó Severa, né? Uma geração de matriarcados, porque a nossa festa ela é organizada sempre por mulheres, né? E para gente para minha geração, eu me sinto honrada, né, de estar à frente desse festejo e trazer comigo a minha geração, principalmente de grandes mulheres, como está a Rafa aqui, e a nossa associação, que é as Crioulas também, que a gente traz à frente, né? E eu sou a vice-presidente também da associação. E quando a gente, né, muita gente, porque o Caprichoso é do bairro da Praça 14, o Caprichoso como o contrário fala, né, o boizinho da Praça 14. Mas quando se pensa no boizinho da Praça 14, não sabe o quanto a Praça 14 contribuiu culturalmente para o desenvolvimento do nosso estado. Né? O bairro da Praça 14 é um bairro é, que culturalmente fez o estado crescer. Quando o governador Eduardo Ribeiro resolveu trazer pessoas do Maranhão, ex-escravas, né? E ele trouxe justamente para esse pedaço, né, do centro de Manaus, né? Que esse pedaço aqui ele era um local, era como se fosse um pomar, fazendas, porque ele tinha muitas frutas, né? Muitas fruteiras nesse local e tudo que se plantava dava, né? E ele trouxe essas pessoas vindas do Maranhão para esse pedacinho aqui. Aqui ficou conhecido como Vila dos Maranhenses, né?
Vovô Raimundo, que já tinha tradição do Bumba Meu Boi lá no Maranhão, ele trouxe na sua bagagem o Bumba Meu Boi para cá e aqui se tornou o boi, né? O boi bumbá, o boi caprichoso, que já tinha o nome lá no Maranhão, né? Então, para aquelas pessoas que não sabem, o nome do nosso boi, né, que não era o mesmo, o nosso boi, ele foi levado apenas o nome, porque o caprichoso aqui era o boi mais famoso de Manaus. Tinha rivalidade com o boi Mina de Ouro, que era ali do Bolevar, antigo Seringal Mirim. Então, apenas o nome foi levado para Parintins, né? E mesmo aqui, quando acabou o nosso caprichoso aqui do vovô Raimundo, nós criamos esse amor pelo boi caprichoso lá de Parintins. Os nossos avós fizeram com que a gente tivesse esse amor. Tanto que quando o caprichoso lá em Parintins ele ganhava, aqui a gente fazia uma festa. Aqui a tia Lourdia mandava comprar fogos e soltava fogos para comemorar a vitória do caprichoso lá em Parintins. Muita gente não sabe, mas a gente, né, tinha esse amor e em 2018 esse laço ficou muito mais forte com a diretoria do Babá, né? E o nosso querido Eric Nakanomi, né, quando assumiu, resolveu, né, de certa forma, fazer esse laço e esse entendimento para as pessoas que não, né, não tinham um entendimento. Ah, porque o Caprichoso da Praça 14, esse Caprichoso aqui é o da Praça 14. Não, não é isso. Então, estou dizendo para vocês que é apenas o nome, né? E hoje a gente, mais do que nunca, a gente se sente honrado. Quando nós vamos para lá, para Parintins, a gente não vai só eu, o Rafaela, o Rômulo, a Kelly ou a Fabiane. Não, a gente leva todo esse legado, né, essa ancestralidade que está conosco aqui. Até hoje a gente leva para Parintins junto. E a gente entra na arena e a gente brinca, né, junto com eles também. Isso. Que lindo. É uma aula. Eu fico muito feliz assim em escutar isso, porque tem a relação de, quando fala de ancestralidade, é o respeito por quem veio, né, antes da gente. E, e na tua fala, quando fala assim, a galera do contrário, né, tenta minimizar isso, porque eles sabem, né? Eles sabem que o boi não saiu daqui da Praça 14. Alguns até acreditam por desconhecimento, mas quem fez todo esse reboliço aí, ele sabe a verdade, mas utiliza da ignorância das pessoas, né? E acaba que fazendo esse processo fere, porque fere a ancestralidade, o respeito à história, né? De fato. A Rafa eu conheço já do Instagram, já teve várias conversas, né? E Rafa, diz aí o que que tu acha que a gente precisa saber sobre esse espaço, sobre, né, sobre essa comunidade. Eu acredito que muita gente não saiba, mas que precisa saber que aqui é ponto de memória, né? E ponto de cultura. Então, ponto de memória pelo IBRAM, né? De museus e ponto de cultura pelo MINC. E aqui é lugar de resistência. Sobre essas questões, a gente sempre fica se questionando, né? Sobre a questão de que o boi contrário, quando ele faz um racismo, e isso eu quero que fique bem esclarecido e negro aqui, que quando a Jamile emitiu uma nota de repúdio, ela emitiu porque sabe escrever e muito bem. A Jamile não é qualquer pessoa. Então, a minha geração, os mais velhos, eles não nos deram a possibilidade de estudar porque eles não tiveram essa possibilidade. Então, quando ela emitiu aquela nota de repúdio da questão do racismo recreativo, não foi à toa. E o que me entristeceu bastante foi ver que as outras pessoas achavam aquilo ali só uma brincadeira. E isso não é brincadeira, a gente tem lei, né? E tem lei educacional falando da lei 10.639 a 11.645. E que se não tiverem
possibilidade de ler, procurem ler, porque só sabe quem sente. E quando a gente viu aquela nota de repúdio lá, e a gente foi olhar as falas das pessoas, eu juro que eu não consegui dormir de ver que muita gente compartilhou daquilo e falava que é uma palavra horrível, que é o mimimi, né? E tem uma intelectual jornalista que fala muito bem dessa questão, dessa fala de mimimi na internet, que só sabem quem sente na pele. E mimimi é diminuir a pessoa. Então essa fala do amo contrário, né, que fez aquilo tudo e acharam lindo, aquilo não foi lindo não, gente. Aquilo ali foi horrível. E como tem lei, tem a lei, né, do país que do racismo, que o Lula, né, o presidente, atual presidente, reforçou ainda mais para que sejam julgados, a gente não vê ser tão referente, referenciado quando é uma pessoa negra. Aí por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque tem a Giovanna Ebach, né, que quando a filha dela sofreu racismo, ela foi ouvida. Mas quantas mulheres negras falam dessa questão e não são ouvidas? Então a gente precisa analisar muito bem. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que o quilombo urbano, ele não como disseram, colocaram uma notinha dizendo que o quilombo era tutelado pelo caprichoso. Ele não é tutelado. Aprendam a história, compreendam por que que nós temos um amor pelo caprichoso. Então ele não é tutelado. E Jamile tem muita possibilidade de escrita, como todas as mulheres daqui dentro da comunidade de homens. Emocionadíssimo. Eu acho que precisa mesmo a gente fazer se valer muitas das vezes da nossa voz, do nosso direito de cidadão, para que a gente seja escutado e não minimizado, né? É muito triste ver que as pessoas vão para um patamar completamente diferente numa pauta super importante. E, e o que mais me entristece, que como a gente já tinha conversado, é daquelas pessoas que a gente às vezes até admira, que são do meio, que estão ali, mas que não enxergam a dor do outro. Por quê? Porque não é dela. E minimiza, empodera esses tipos de atitude, né? É, eu escuto também, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou ignorante em várias questões, né? Tem muita coisa que eu não sei. Com o Jonathan Moreno, que eu já fiz uma live com ele sobre racismo recreativo, eu aprendi muito com ele a respeito disso. E, e eu me peguei em vários momentos assim que eu ficava, caramba, isso daqui eu faço e não deveria fazer. Então, é muito importante às vezes a gente deixar a nossa armadura de lado e ouvir, sentir a dor do outro, né? Aqui, né, a gente está aqui no bairro da Praça 14, uma parte bem movimentada da cidade, aqui o berço do samba, né, para quem não sabe, aqui tem, né, uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade de Manaus, né, que é a Vitória Régia, que também, né, ali construído no terreiro, né, tem toda a sua questão com a ancestralidade e tentar minimizar para quem não conhece, quem é só que vive só em rede social, dizer que, que isso daqui, né, todo esse rolê histórico daqui é uma coisa criada pelo caprichoso ou tutelada pelo caprichoso, é de uma afronta a muitos níveis de ignorância que, meu Deus do céu, eu fico assim. E se eu que não moro aqui, não tenho essa vivência, já fico assim revoltado. Imagine com vocês que moram ouvindo pessoas que não tem nada a ver opinando sobre, né, sobre a identidade, sobre a história de vocês, né? É, tudo nessa questão da história, né? Quais são assim os momentos que tu já falaste quando o Caprichoso vence lá, né? Soltam fogos, é aquela festa, essa aproximação a partir de 2018 que eu acho maravilhosa, porque mostra que as pessoas dizem assim, ah, parece que foi inventado agora. A gente diz, ah, surgiu agora. Por que que surgiu agora? Gente,
a gente vive num país, né? Vou dizer não só num país, mas no mundo, que muitas das vezes a gente não tem coragem, né, de admitir as coisas e se demora. Olha, quanto tempo até a gente ter uma lei sancionada sobre o racismo. Então só isso já explica muita coisa, né? Essa aproximação também, eu, eu, eu acho que até talvez me falte aqui a palavra exata, mas talvez seja o reconhecimento mesmo, né, da relação, né, da identificação, que isso não quer dizer que saiu um boi daqui e foi para lá, né, o mesmo boi, não, mas a sua referência, isso não é demérito de ninguém, muito pelo contrário, né, é, de certa forma, é atender aquilo que a ancestralidade sempre quer, que é o reconhecimento, né. Me diz assim a questão deste espaço, a importância, tu já falaste da importância da cultura, mas algo que, sei lá, passou batido e que tu acha que a gente deveria saber, eu, como vindo aqui pela segunda vez, é a segunda vez, na verdade é a terceira, né? Porque hoje eu já vi duas vezes, então conta a terceira vez, é, deveria saber. Olha, eu, assim, eu não tô nem. É que tem tantas coisas, né, da nossa comunidade que as pessoas não sabem, ou que não querem saber. Muita gente até em Manaus não sabe nem que tem um quilombo, né, em Manaus, no coração de Manaus, né, que é o centro, e que a gente pratica as nossas tradições ancestrais, como a festa de São Benedito. A culinária, a nossa culinária, que ela é muito forte, tanto que hoje a gente faz as oficinas, hoje tiveram duas oficinas interessantes, que foi sobre o bolo de macaxeira, sobre o Só Come Quem Pode, né? E a nossa feijoada, né, também. E tantas outras coisas, assim, que a gente, né, batalhou. E também que as pessoas entendam que para você ter uma comunidade quilombola, para você é, é, se autodeclarar, né? A comunidade, ela precisa se autodeclarar para que ela seja uma comunidade quilombola. Não é nenhum professor antropólogo, né, psicólogo, historiador e tal, que vai dizer que você tem que ir lá e se fazer o seu registro como não. Se a sua comunidade se reconhece como uma praticante dos seus saberes ancestrais, você vai lá e entra em contato com a Fundação Palmares e você obtém a sua certificação, né? E foi assim que aconteceu com a gente. Só que nós fomos provocados. Né? Muita gente não sabe, mas a nossa comunidade ela foi provocada pelo Ministério Público Federal, né? Então, para nos tornarmos assim, até a gente demorou muito, porque nós tivemos uma associação, nós criamos uma associação na década de 2000, né? Só que a gente não tinha esse conhecimento todo, né? Desde o início do primeiro mandato do presidente Lula, que a gente naquele período a gente poderia ser reconhecido como uma comunidade quilombola. Nós viemos ter esse conhecimento 10 anos depois, né, Rafa? E foi preciso o Ministério Público Federal vir aqui, né, e dizer, não, vocês têm tudo para se tornar uma comunidade quilombola, e o Ministério Público Federal foi lá, provocou a Fundação Palmares, e aí a Fundação Palmares mandou um técnico, um historiador, e esse historiador até hoje ele é amigo da nossa comunidade. Ele acompanha tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, que é o Valdeclei Vilas Boas. E da época que ele participava que era da Fundação Palmares, que ele ajudou a certificar várias comunidades, a nossa é a que mais caminhou, a que mais cresceu, né, com pós-certificação, né? Então, para quem não sabe, né, tem tudo isso, né, além de você escrever, de você juntar todo o material,
que foi o que eu fiz juntamente com a nossa amiga advogada Luciana Ramos, né? Nós juntamos, eu escrevi, ela ajudou a escrever também. E aí, em 2014, nós se tornamos de fato, uma comunidade quilombola, né? E é uma das coisas que muita gente não sabe como foi o processo, né? E tal, acha que é uma coisa o simples. A gente pensou que era uma coisa que ia demorar. Não, foi um processo que durou uns 6 meses apenas, né? E aí tá aí, uma comunidade que hoje, antes nós éramos conhecidos como Barranco da Negada, né, o Morro do Querosene. Hoje não. Eu sou amigo lá do pessoal do Barranco, do Quilombo e tal, né? Tem tudo isso, né? A gente sofreu muita coisa, mas a gente nunca baixou a cabeça, né? Os meus avós, os nossos antigos, eles nunca deixavam a gente baixar a cabeça. Você nunca deve baixar a cabeça. A gente passou já por tanta coisa que hoje a gente está aqui. Muita gente tinha medo de passar na rua aqui. Muita gente tinha medo de passar. Ah, não, vou passar ali não. Ali só tem negro, ali só tem cada negão e não sei o que e tal. Mas, mas de certa forma era até engraçado, porque o meu avô ele acordava 4 horas da manhã. Meu avô era retinto mesmo. Retinto era maranhense. Então ali onde está São Benedito, mais atrás, tinha uma mangueira imensa que nem aquela. E ele ficava escondido lá. Para quem tentasse fazer qualquer coisa aqui na rua, ele espantava. Então muita gente tinha medo, né? Mas é uma das coisas engraçadas. Mas é isso, a nossa comunidade é uma comunidade totalmente onde você pode vir, você pode conhecer, né? Brincar conosco quando a gente tem pagode. Hoje a gente tem vários projetos acontecendo na comunidade. E na semana que vem começa a nossa maior festa, que é a festa de São Benedito, 135 anos do nosso festejo, né? E quem puder estar conosco, vendo toda essa nossa ancestralidade aqui, compareça, né? Dessa nossa manifestação cultural, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso estado. Adorei aí mais uma história, né? E essa parte de crescimento eu acho que é muito importante, né? Acho não, tenho certeza que é super importante. E a sensibilização até do poder público também, né? Porque assim como a causa indígena, a questão quilombola, LGBTQIAPN+, né? São tão negligenciados, fomos, né? Ainda somos, né? Mas já foi muito pior, né? Hoje eu fico até feliz assim, porque eu como professor, agora como diretor de escola, eu posso, quando eu vejo uma fala racista, eu posso chamar a atenção, eu posso apontar assim, o dedo e não faça isso, porque isso é crime. Você é um criminoso, você está agindo como um criminoso. Há 10 anos atrás a gente não podia fazer isso, né? Podia ouvir ser xingado de viado e eu não ia poder fazer nada, né? Hoje, não. Hoje, hoje a gente pode, né, ter aí parte do judiciário do nosso lado, e isso é muito importante. Eu vejo também essa questão desse movimento cultural, né? E aí a Rafa tá responsável, né, por essa parte aqui como um, um caminho mesmo cultural, mostrar, né, essa cultura tão rica, né, para as outras pessoas. Hoje aqui eu tive por 2 vezes e tem uma rotatividade de pessoas. E aí eu fico assim, caramba, o pessoal vai conhecendo e é que nem aquelas sementinhas, né? Eles com certeza vão sair daqui e vão falar para outros. E aí vai no Instagram, pessoal. No meu Instagram, o pessoal fica perguntando onde que é, onde que é, na Praça 14, mas aonde da Praça 14? E aí eu fico, gente, até a gente, eu moro bem aqui, chega, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, aquele pet shop que a gente leva as meninas, a gente faz o arrodeio aqui e nunca passava por aqui. Eu disse, caramba, né? Então, assim, um lugar riquíssimo, com muita cultura, com muita história. E aí, Rafa, eu queria que tu falasse sobre esses projetos que tá aí sendo desenvolvidos. Rafa aí uma produtora cultural, né, fazendo com que, através de toda essa oportunidade, né, que teus pais puderam, né, que com certeza também não foi muito fácil, né,
mas está aí com muita batalha ainda, né, e desenvolvendo esses projetos. Conta aí pra gente um pouco sobre esse processo e sobre o andamento desses projetos. É, na verdade, a gente nunca faz nada só, né? Eu não faço nada só. Eu tenho uma amiga que chegou aqui para pesquisar, né? E ficou na comunidade já tem 10 anos, né? Que é a Andarilha, conhecida como Andarilha, né? No meio cultural, tá ali atrás. E aí, em 2020, eu também estive junto com a Keila Serruia, que é a Keila Sankofa, no primeiro corredor cultural. Então, eu não trabalho só, eu falo que nós fazemos o giro, né, do Umbuto, porque a gente nunca está só. Eu preciso das meninas para eu caminhar, então a Andarilha caminha comigo e as meninas também. E eu falo muito aqui dentro da comunidade que esses projetos, eles são os projetos que trabalham eh, a questão criativa, mas principalmente solidária, porque eu só sou a proponente no meio do quilombo para esses editais, mas quem faz girar, como você participou das oficinas, são as meninas também que estão comigo, que seguram minha mão e caminham, né? Então, desde 2020 que a gente conseguiu aprender como é que conseguiria entrar em editais, e aí, como estava na pandemia, e na época a Jennifer havia falecido, e eu nem queria fazer o primeiro corredor cultural, porque eu fiquei muito mal, ainda fico muito mal quando falo dela. Porque foi uma pessoa que sempre me incentivou a estudar, era também pedagoga lá do Rio de Janeiro, veio cuidar da tia Josa, da mãe da Jamília aqui, e com menos acho que de 30 dias pegou o Covid, o vírus, e passou 36 dias entubada e faleceu em dezembro. Então, quando saiu, eu fiquei pensando, será que eu faço mesmo corredor cultural, né, quando saiu a verba? Porque ela tinha falecido, eu digo, como é que vai ser? Só que eu pensei, a comunidade ela toda precisa de dinheiro, os meninos precisam trabalhar, que vivem da música e tudo fechado. Como é que eu ia ajudar no Natal esses meninos? Aí a gente começou a trabalhar o corredor cultural aqui dentro, né, da comunidade. E aí passou-se e em 2022 a Andarilha escreveu no edital e depois 2023 foi selecionado. Então nós fizemos o, o projeto do Quilombo Se Fez Samba Raiz, que foi trazendo esses meninos todos da comunidade para eles ensinarem para essa juventude, para quem quisesse aprender harmonia e percussão dentro da comunidade. E aí foi caminhando, e agora foi para o segundo corredor cultural. Então eu não trabalho só, eu trabalho com várias pessoas que ficam comigo, né? Todo o tempo atrás. Olha, e realmente, gente, é muita gente aqui, né? E é uma atmosfera muito gostosa. Eu me senti super bem-vindo, né? É, eu convido você a vir, quem não conhece, né? Venha, você não sabe o que está perdendo, né? E às vezes a gente pensa que são coisas pequenas, mas gente, as coisas pequenas que nos engrandecem, né? Às vezes só o simples fato de conversar, de você conhecer uma parte tão vívida ainda da nossa história como amazonense, porque tem um certo equívoco, né, de achar que a Amazônia só é indígena, né? E não, né? Temos caboclos, temos também as comunidades quilombolas, né? Então a gente tem que se apropriar disso também, né? Eu agradeço muito, né, vocês terem conversado comigo. Eu espero que tenha próximo e tenho certeza que terá novas, né, oportunidades. Me lembrei agora, até para encerrar esse momento, para não perder, né, esse momento, lá no nosso curral, no Zeca Chibelão, tá tendo agora aquela pegada das homenagens, né, pintadas. Rafa, tu precisa ver o grito que eu dei quando eu vi, porque eu já tinha visto, né, quando tava aí ela me mandou, né, mas eu já tinha visto, caramba, olha que legal. Como foi pra ti ver tu representada lá? Eu fiquei super emocionada, né? Porque quando
O Eric Nakanomi me passou uma mensagem: Rafa, manda uma foto tua, né? Sim, pedi para minha filha Júnia bater do jeito que estava de lado, né? E mandei para ele. E aí depois ele colocou assim: pega a referência. E aí eu falei: sou eu? Aí ele falou: é você. Aí eu vou ficar só. Aí, peraí, né? Que eles não. E aí, quando foi essa semana, a Adria, né, me mandou uma foto que ela tirou lá na frente. E aí, agradecendo por estar lá. Então, como eu coloquei, né, como Emicida, e a Adria uma vez perguntou, eu acredito que foi ela, sobre São Benedito. São Benedito é esse com santo assim? Eu falei, não, o São Benedito da minha família não é igual a todos. Só tem, na verdade, eram 4 imagens, agora só tem 3. E uma delas está na comunidade. Uma delas é referência da minha família. Então, é o São Benedito com um cesto de flores, né? Que é o milagre dele. E aí ela fala: olha aqui, Rafa, que eu tô junto com você. Então, para mim, eu fiquei maravilhada, porque eu sempre lembro do Emicida, que Emicida é quem me trouxe Emicida como. E tá na referência da dissertação, que é dar flores para quem ainda podem sentir o cheiro, né? Então, fiquei super emocionada. E eu adoro esse tipo de homenagem. Eu acho que a gente tem que homenagear em vida, sim, senhor. Político nem sempre, né? Mas quem faz coisa boa tem que ser homenageado em vida, né? Então, muito obrigado, Jamile, também. Com certeza a gente vai estar aqui, né, nesse festejo maravilhoso que você está organizando. E aí faz para encerrar o convite aí para a galera para poder vir aqui e vivenciar essa experiência. Então, convido a todos, né, toda a comunidade manauara, amazonense, que queira conhecer a nossa comunidade e conhecer a nossa festa, que é uma das festas mais antigas do centro de Manaus, que é a festa de São Benedito, né, que este ano completa 135 anos de resistência, né, no centro de Manaus. Será no dia 27 a nossa festa com procissão. No próximo sábado, dia 19, sábado de Aleluia, a gente levanta o mastro. Tem um mastro que é algo simbólico, né? Com frutas e com a bandeira de São Benedito no topo. E aí a gente começa o novenário no dia 19, que vai até o dia 27. Venha prestigiar este momento, né, esta manifestação cultural negra do nosso estado. Guardo você. Então é isso, muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.